Em relação à campanha para as autárquicas, e uma vez que o CDS vai concorrer só, pelo menos aqui na região de Lafões, em Vozela e Oliveira de Frades, como é que tem sentido também o arranque desta, digamos assim, o pré-arranque desta campanha? Bem, nós temos claras dificuldades. Eu gostava de dizer que a doutora Manuela Ferreira Leite, ainda ontem ouvi o Dr. Zé Lizarno falar em asfixia democrática. Eu costumo dizer porque quem Deus nos manda avisar. Convidei ontem mesmo o Dr. Zé Lizarno, porque estive com ele à noite numa apresentação de uma coligação e, portanto, as relações são boas, para vir comigo a Oliveira de Frades. Aliás, ele disse isso em Sernancelho. Em Sernancelho, eu tive pessoas que vinham ter comigo e diziam: eu queria ser candidato do CDS, mas nem devia estar a falar consigo, porque está do outro lado da rua um assessor do Sr. Presidente da Câmara, eu vou ter problemas. E, portanto, se isso não é asfixia democrática, não sei o que é que será. Tivemos pessoas que foram levantar a sua certidão à Junta de Freguesia e o Presidente da Junta ligava para casa a confirmar se as pessoas eram candidatas, em que posição e em que partido. Portanto, se isso não é asfixia democrática, eu não sei o que é que será. E, portanto, o CDS teve claras dificuldades em arranjar listas, porque, em termos autárquicos, a democracia já morreu no Distrito de Viseu. Escolham o município. Eu estive em Tondela, que é para mim um dos piores, e porque as pessoas são queixas de perseguição. Tive até coisa que me choca e que me revolta, que foi um colega vosso, jornalista, que obviamente não vos vou dizer quem, que me disse: só tu, por amor de Deus, apresenta candidaturas em Tondela, que já não se consegue aguentar isto. E nós apresentamos candidatura em Tondela com enormes dificuldades. Eu depois percebi porque que fui à feira de Tondela e vi o maior pavilhão é o da Câmara Municipal. Porventura também deve ser o maior empregador e a maior indústria do Conselho. Está revestido a fotografias. Em 90% das fotografias está o Sr. Presidente da Câmara. Aquilo é um culto à personalidade. Eu só vi coisa parecida na Coreia do Norte. Não vejo mais outro sítio nenhum. E, portanto, e segundo me constam, o Sr. Presidente diz que vai aniquilar o CDS. É um termo democrático que a doutora Manuela Ferreira consideraria de uma prática democrática. E por acaso ela tem razão, porque nós na Madeira só não concorremos a uma freguesia. Agora, em Tondela, em Oliveira de Frades, em Sinfãs, não concorremos a maior parte das freguesias. Portanto, de facto, na Madeira há muito menos asfixia democrática que em Viseu. E, portanto, para lhes dizer que, apesar disto tudo, o CDS vai estar presente em Oliveira de Frades, vai estar presente em Vozela, em algumas freguesias, vai ter candidaturas animadas e corajosas. Não tem em São Pedro Sul, porque optamos por não fazer, porque eu sigo sempre um princípio. Eu prefiro cochear no caminho certo do que correr no caminho errado. E vou dar como exemplo Mortágua. Nós há 4 anos só fomos à Assembleia Municipal, por opção, porque também é um sítio com alguma asfixia democrática. E prometemos que 4 anos depois nós iríamos ter candidaturas fortes. Só candidatamos 16 pessoas. Estive lá na semana passada a apresentar a lista e temos 149 pessoas candidatas, ou seja, vamos a todas as freguesias, à Assembleia Municipal e à Câmara Municipal, e vamos lutar para ganhar. Portanto, é o que eu quero fazer em Vozela, é o que eu quero fazer em São Pedro Sul, é o que eu quero fazer em Oliveira de Frades. E aqueles que pensam que o CDS recua, não, o CDS está a ganhar balanço. E, portanto, essas candidaturas são candidaturas jovens, são candidaturas que pressupõem marcar o terreno. Não estou muito preocupado com o resultado, estou mais preocupado em permitir que haja discussão, que possamos contribuir com ideias positivas para o Conselho, que possamos contribuir para alertar de alguns erros e que possamos ser uma mais-valia até para o próprio Executivo. Nós temos o nosso papel, só temos uma Câmara Municipal, mas eu costumo dizer, para quem tem dúvidas como é que é o CDS a gerir autarquias, é ir a Ponte Lima e perceberá como é que o CDS gera uma autarquia financeiramente equilibrada, com menos carga fiscal, numa vila jovem, com festas. Também é possível fazer festas, não é festas como fazem os nossos municípios do distrito, normalmente de Lafões. Gastam porventura mais em fogo de artifício do que apoio ao domicílio ou apoio às escolas. Mas isso é uma opção. E são todas essas questões que nós queremos denunciar e é para isso que servem as nossas candidaturas. Daqui a 4 anos aceitamos que nos façam essa avaliação. Se não formos asfixiados ou aniquilados, como os termos utilizados pelos nossos opositores, cá estaremos para ser a alternativa, que é esse que se pede a um partido político. A desistência, no caso das candidaturas em São Pedro Sul, teve alguma coisa a ver com a asfixia democrática que estava aqui a falar? Não. Sentiram pelo menos isso na região também, aqui na região de Lafões? E sentimos tremendas dificuldades em fazer listas em São Pedro Sul. Se é válido para Tondela, que é um concelho com uma dimensão grande, que a Câmara é o maior empregador, imaginem em São Pedro Sul.
Não deve haver um agregado familiar que não dependa da Câmara. E em si mesmo, quero dizer que, olha, que não há sociedade civil, que tudo gira à volta da Câmara, que tudo depende da Câmara e que, de facto, a Câmara é dona da vida das pessoas e é dona da liberdade das pessoas. Isso não é bom. Isso é o primeiro sinal de atraso e de finalmente, felizmente, e digo isto com orgulho e com agrado, que São Pedro Sul já não é o concelho mais pobre do distrito. Agora é Sinfãs, que é, por acaso, o mais pobre do país, segundo alguns dados. Mas isso é um sinal de atraso. E, portanto, nós tivemos dificuldades. E como não conseguimos, como nós não fazemos candidaturas para fins estatísticos, eu não estou nada para se repararem, eu sou o Coordenador Nacional Autárquico e não vem nenhuma notícia a dizer que o CDS candidatou-se a X municípios, que envolveu X pessoas. Não é isso que é relevante. Relevante são os resultados. E relevante é que o partido conseguiu ir a mais municípios. Aconteceu isso no Distrito de Viseu, dos 24 só não vamos a 3. Há 4 anos só fomos a 18, neste ano vamos a 21. E portanto daqui a 4 anos contamos ir a todos. E foi por opção. Eu fiz a mesma opção em Rezende. E em Rezende por uma razão muito simples, que já agora também vos explico, que é outro sinal da asfixia democrática, preocupante. Eu recebi de um tribunal uma queixa dizendo porque é que os senhores não fazem nada quando há um cidadão que é funcionário da Câmara e está há 7 anos sem nenhuma atividade, sentado a uma secretária virado para a parede. E temos uma queixa feita, obviamente, na Inspeção-Geral do Trabalho, um processo contra a Câmara, e o senhor terá tentado o suicídio 2 vezes. Eu imediatamente fiz um requerimento ao Sr. Ministro da Solidariedade e da Vieira da Silva, fiz um requerimento à Administração-Geral do Trabalho, à Direção-Geral do Trabalho, perguntando se tinham conhecimento da situação e o que é que pensavam fazer. O senhor é militante do PSD, não é militante do CDS. O Jornal Público fez uma investigação, porque o Sr. Presidente da Câmara disse que eu me movia por interesses políticos, que não conhecia a região, que era tudo falso. Não fui eu, foi o Jornal Público que conseguiu confirmar toda a história. É evidente que quer o senhor, quer os amigos do senhor se penalizaram para ajudar o CDS a ter uma candidatura autárquica em Rezende. Mas eu, para provar ao Sr. Presidente da Câmara que não me movo por interesses meramente partidários ou políticos, não fiz nenhuma candidatura autárquica em Rezende. Nem sequer falei pessoalmente com o senhor e não me faço questão de o fazer. Porque para mim o que importa é, seja uma instituição, seja o cidadão de Viseu, se tiver necessidade, se precisar do papel do deputado, eu estou cá para isso mesmo. E, portanto, espero que não haja mais situações dessas. Se houverem, liguem-me. Porque eu só entendo a política como serviço e para resolver problemas às pessoas. E, portanto, como vê, a minha posição autárquica não é ter candidaturas para fins estatísticos, é ter candidaturas onde possamos ser uma mais-valia. Em Rezende também não faríamos uma candidatura relevante, capaz de marcar a diferença. De facto, se fosse com a ajuda desse cidadão, era movida por outras, tinha uma origem que não era aquela que eu desejo, e portanto, mas é para vos dar alguns exemplos da asfixia democrática e para vos dizer que o CDS de facto quer fazer aquilo que eu acho que eu sempre, enquanto sou dirigente, prometi, que é recuperar o CDS, pô-lo na posição que eles sempre teve. O CDS já teve um conjunto de municípios, incluindo na capital distrito em Viseu, já teve posição relevante em muitos municípios, e eu acho que o partido está a recuperar, vai ter um bom resultado nas eleições legislativas, terá julgo eu, um bom resultado nas eleições autárquicas, e portanto vamos assumir as nossas responsabilidades de oposição e onde ganharmos, em coligação ou não, as nossas responsabilidades de poder.